amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma aulinha bacana para o 5º ano, beleza? Hoje a gente vai falar sobre linguagem verbal e não verbal. Se você não sabe essa matéria, pode ter certeza que aqui você vai aprender porque é muito fácil. Mas antes de começar, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se tiver dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários. É muito importante vocês deixarem as dúvidas nos comentários, tá, gente? E é muito importante também se inscrever no canal e ativar o sininho, porque todas as vezes que eu fizer correção de algum livro aqui que você usa aí na sua escola, ou se eu colocar uma aula aqui, você vai ser notificado, tá bom? Vamos começar sem enrolação. Então, hoje a gente vai ver a linguagem verbal e não verbal. Então, nós vamos ver o que é linguagem e também os dois tipos de linguagem que existe, que é a linguagem verbal e não verbal. Então, aqui eu coloquei esses quadrinhos para vocês entenderem mais ou menos o que quer dizer cada coisa, para você não misturar tudo aí na sua cabeça. Então, vamos começar com a linguagem, tá? Então, aqui, ó, a linguagem, o que é? É a capacidade que o ser humano tem de se comunicar, tá bom? Então, a gente pode se comunicar de várias maneiras. Eu tenho certeza que você já deve ter brincado aí de mímica, por exemplo, com seus colegas, né? Quando a gente brinca de mímica, a gente está se comunicando. A gente está se comunicando através de gestos, né? Eu estou me comunicando agora com você. Como? Eu estou falando e você está me ouvindo. Então, eu estou me comunicando. Se você manda uma mensagem no WhatsApp, ou se você manda uma carta, ou se você liga para alguém, você está se comunicando. E quando a gente está no sinal de trânsito, até o semáforo se comunica com a gente, porque ele quer dizer uma coisa, né? O vermelho quer dizer uma coisa, o sinal verde quer dizer outra coisa. Então, a gente pode se comunicar de várias maneiras, e essas maneiras é a linguagem, é a forma, né, que a gente pode se comunicar, é a capacidade que a gente tem de se comunicar, tá? E aí a gente tem dois tipos de linguagem, como eu acabei de falar para vocês, é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Gabi, o que é isso? Tô boiando, não sei o que quer dizer. Então, cola aqui comigo que eu vou te explicar. Linguagem não verbal, o nome mesmo já diz, a gente não usa o verbo, ou seja, a gente não verbaliza, a gente não fala, tá? Então, é uma comunicação feita por meio de gestos, desenhos, pintura, fotografia, música. Então, por exemplo, você vai num restaurante e você encontra lá duas portas, né? Dois banheiros. Um banheiro tá com desenho de uma menina com um vestidinho. E o outro banheiro tá com desenho de um menino, normal, sem vestido nem nada. Então, você sabe que aquilo ali quer dizer o quê? Banheiro feminino e banheiro masculino. Mas não foi usado nenhum verbo, não foi usado nenhuma palavra para dizer feminino e masculino. Ninguém escreveu a palavra feminino e a palavra masculino. Então, se ninguém escreveu nada, se não verbalizou, como é que você sabe que o banheiro é feminino e masculino? Simples, você sabe por conta da imagem, por conta do desenho que eles colocaram lá, da menininha e do menininho. Então, a linguagem não verbal, ela é assim, tá? Uma pintura, uma fotografia, às vezes a gente vê uma foto e aquela foto tá passando uma mensagem pra gente, sem estar nada escrito, só a foto sem ter nada escrito. Desenhos, charges, né? Quando a gente vê até memes mesmo, às vezes a gente vê uns memes engraçados assim na internet que não tem nada escrito, né? Tem só uma imagem ali. E aquela imagem você começa a rir, porque você entendeu a mensagem que ela está passando. Então, isso é uma linguagem não verbal. Calma, não se desespera, porque eu vou te mostrar exemplos práticos, tá bom? Agora, a linguagem verbal. A linguagem verbal já é o contrário. A linguagem verbal é uma comunicação feita por meio de uma língua. Então, por exemplo, o português, o italiano, o espanhol, né? Então, essa é uma linguagem verbal. A gente precisa de uma língua, a gente precisa de um idioma para poder se comunicar. E como que é formada a linguagem? A linguagem, gente, ela é formada por vários sons. Esses sons a gente chama de fonemas, tá? Porque, por exemplo, eu estou me comunicando, eu estou falando agora com você, né? Eu estou falando na língua portuguesa, eu estou falando português.
Para você entender as palavras que eu estou dizendo aqui, eu preciso fazer sons, né? E esses sons precisam formar as palavras, né? Porque se eu fizer só assim, ó, eu estou fazendo um som, mas eu não estou produzindo um fonema, não estou produzindo uma palavra, né? Se eu fizer só isso aqui, ó, você sabe o que eu quero dizer com isso? Não, você não sabe. Por quê? Porque isso não é um fonema. Isso é só um som, mas não é um fonema, ou seja, não está representando letras para formar palavras. E se eu não estou formando uma palavra, você não entende, ok? Então, ela pode ser falada, né? A linguagem pode ser ou falada, ou ela pode ser escrita, beleza? Então, a gente usa a língua portuguesa, né? A gente usa a linguagem verbal. E essa linguagem verbal, a língua portuguesa que eu estou usando aqui com você, eu posso falar com você aqui no vídeo, ou você pode falar comigo aqui nos comentários escrevendo, através da escrita, beleza? O conjunto de letras que a gente usa para escrever forma o nosso alfabeto. Isso daí você já sabe, porque você já está no 5º ano, então bora para frente. Agora vem os exemplos mais práticos aqui. Presta atenção, que coisa mais fácil do mundo. Olha só. Eu tenho uma plaquinha aí, ó, escrito proibido fumar. Então, tem o desenho de um cigarro, né? E tem uma tarja em cima, riscando o cigarro. Então, se você vê uma plaquinha dessa, você sabe que é uma linguagem mista. Gabi, mas como assim linguagem mista? Você falou que existem só 2 tipos, a verbal e a não verbal. Pois é, mas existe a mista, ou seja, a mistura das duas. Ou seja, eu tenho aqui uma imagem que é não verbal, porque eu não estou usando palavra, tá? Só tem uma imagem aqui. Se você vê só essa imagem aqui na rua, você já sabe que é proibido fumar, mesmo que não esteja escrito nada. Ou seja, é uma linguagem não verbal. Agora, aqui já está escrito, ó, é uma palavra, proibido fumar, né? Uma frase, ó, proibido fumar. Então, aí já é verbal, já verbalizou. Se eu junto uma não verbal com uma verbal, eu tenho uma linguagem mista, ou seja, eu tenho a mistura das duas, beleza? Então, é o que eu acabei de explicar aqui para você, ó. Só essa imagem aqui é uma linguagem não verbal. E é proibido fumar neste local, é uma linguagem verbal. Por quê? Porque verbalizou, porque escreveu, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Aqui, ó, a gente tem também vários tipos de linguagem, tá? A gente tem linguagem verbal e não verbal. Por exemplo, esse cadeirante aqui, ó, é o desenho de um cadeirante, certo? Se você chega num lugar e você vê uma placa dessa, você sabe que o lugar está acessível a cadeirantes, a deficientes físicos. Mas eu não escrevi nada, né? Eu só mostrei uma imagem, então ela é não verbal. Cuidado, cerca elétrica. Você precisou ler palavras em português, né? Então, você precisou de uma linguagem e essa linguagem está no idioma português. Então, é uma linguagem verbal. Bicicleta. Você está vendo uma bicicleta e uma tarja em cima. Se tem uma tarja em cima, significa que é proibido bicicleta. Então, não pode ter bicicleta naquele local. Aqui, a gente está vendo um desenho de um bonequinho com uma bengala. Se você está vendo uma bengala, você pode entender, né, que se trata de um idoso. Então, quer dizer que o lugar que você está visitando, ele é acessível para idosos. Ou ele está disponível ou reservado para idoso. Tá? Existem alguns lugares que a gente vai, por exemplo, que a gente não pode estacionar o carro, né? Por quê? Porque aquele lugar está reservado para idosos, para pessoas mais velhas, né? Cuidado, cão bravo, também é verbal, tá? Aqui é não verbal, né? Porque é uma imagem, e aqui é verbal, você precisou ler, tá? E aqui é não verbal. Por quê? Porque é o desenho de uma pessoa pedindo silêncio, ó. Tá fazendo um gesto com a mão, beleza? Então, olha como é fácil. Por exemplo, aqui, ó. Atenção. Não pise além da faixa amarela.
Aqui nós temos 2 tipos de linguagem. Por que 2 tipos? Porque você precisou ler, então é verbal. Só que você também tem aqui uma imagem, ó. Então, essa imagem aqui, né, tá indicando que você não pode, ó, essa tarja aqui significa proibido. Então, você não pode pisar na faixa amarela. Próximo. Fuga de rota, ó. E aqui tem uma setinha. Então, é misto, né? É verbal e não verbal. Por quê? Porque aqui você precisou ler, mas aqui você também tem uma imagem. Você tem aqui como se fosse uma espécie te dando a direção, né? A setinha. A setinha tá te mostrando para onde você tem que ir, né? Se você precisar fugir. Rota de fuga por exemplo, você tá num lugar que pegou fogo. Você precisa fugir dali, né? Então, a setinha está indicando o caminho. Se ela está indicando o caminho, ela está se comunicando com você, ela está te mostrando para onde você tem que ir. Então, é uma linguagem mista. Esses daqui, ó, também são linguagens mistas. Eu não vou explicar um por um, porque você já entendeu, para a gente não alongar muito o vídeo. Mas também, ó, tem imagem e tem palavras aqui, né? Imagens e palavras, imagens e palavras. Então, a linguagem não verbal é aquela linguagem que você não vai falar e não vai escrever, tá? Você não vai usar o português, tá bom? Beleza? Por exemplo, ó, esqueci de falar uma coisa aqui, ó. Por exemplo, a gente tem a linguagem brasileira de sinais que os surdos utilizam, tá? Então, o nome mesmo já diz, né? Libras, linguagem brasileira de sinais. Então, até as pessoas que são surdas, elas conseguem se comunicar. Como? Usando a linguagem não verbal. Então, eles não falam, né? Por conta da surdez, eles não conseguem produzir fonema porque não conseguem ouvir a própria voz, mas eles se comunicam. Como? Usando a linguagem não verbal. Eles não falam, mas eles se comunicam através de gestos. Você já deve ter visto alguém na sua escola, né? Se você não viu, você ainda vai ter oportunidade de ver alguma pessoa, ou você deve conhecer alguém que é surdo e que usa a linguagem de sinais. E é muito bacana Libras. Eu aconselho vocês a aprender, viu? Tem muita coisa bacana pra gente aprender. Então, olha, essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E mais uma vez eu te peço, se você gostou dessa aula, não esquece de se inscrever, já deixa o seu like, ativa o sininho. E também coloca aqui embaixo nos comentários se você tiver alguma dúvida ou se você tiver alguma questão que você queira que eu resolva, alguma coisa pra gente corrigir, né? Alguma atividade que você tá tendo problema, porque aqui no canal agora eu vou dar mais foco para os 4º e 5º anos. Então, se você tiver alguma dificuldade em alguma matéria no 4º e no 5º ano, o seu lugar é aqui, beleza? Então, essa foi a aula de hoje, eu te espero para nossa próxima aula. Até lá, tchau!